Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Juliana, Andréia, toda a equipe da Saúde do Adolescente aí da Secretaria. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, compartilhar um pouco com vocês e dialogar sobre o uso da internet pelos nossos adolescentes. Muito feliz mesmo. E a gente trouxe vários materiais para compartilhar e talvez alguns ainda não tão evidentes com relação à conexão do uso da internet, todo esse trabalho sobre cidadania digital, com o trabalho tão importante de vocês em relação à saúde. Mas antes, eu vou passar para minha colega Lorena dar também uma boa tarde para vocês. E aí a gente começa. A gente pensou em alguma coisa bem tranquila para que a gente possa trazer aqui vários exemplos, conteúdos. E queria abrir durante o espaço aí do chat, dos comentários também pelo canal, para que a gente possa ir reagindo muito às dúvidas e questões que vocês tragam para a gente. Mas, Lorena, quer dar uma boa tarde também para os colegas? Sim, boa tarde. Vai ser uma honra aqui, já está sendo, participar dessa atividade junto com o Rodrigo, que sabe muito. Então vamos aqui aprender juntos e espero poder compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo junto com o Cidadão Digital também. Maravilha, Lorena. Então a gente vai compartilhar aqui a apresentação, eu vou fazer algumas apresentações, a Lorena também tem uma experiência muito legal para compartilhar com vocês. Então vamos lá, como apresentado, eu sou o Rodrigo, trabalho na Cefanet Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que já há 15 anos atua nessa discussão sobre proteção dos direitos, não só de crianças e adolescentes, mas proteção dos direitos humanos no contexto da internet. Eu também sou pesquisador e participo das atividades aqui na pós-graduação em Psicologia da UFBA, onde também tem colegas muito interessados no tema não só da saúde e da psicologia, mas também das implicações do uso da tecnologia no cotidiano de crianças e adolescentes de todo o Brasil e também aqui na Bahia. Então, eu organizei um material para falar com a Lorena, que a gente vai fazer uma abertura sobre o contexto mais amplo da cidadania digital e do uso da internet por adolescentes no Brasil, para aí entrar em exemplos mais diretos para que a gente conecte com alguns pontos de saúde, como, por exemplo, o fato de cada vez mais adolescentes também usarem a internet como uma fonte, e às vezes a principal fonte deles, de busca de informação sobre sua própria saúde, antes mesmo da pandemia, e com a pandemia isso aumentou ainda mais. A gente tem questões de expressão da sexualidade de adolescentes, que cada vez mais também ocorre via plataformas digitais, e não só a própria expressão da sexualidade acontece, mas também, infelizmente, novas formas de violência sexual acontecem pela internet, e a gente sabe que muitos de vocês que atuam principalmente nos programas de saúde da família ou na atenção básica, quando há o espaço de visitas domiciliares, ou também mesmo nos postos de saúde, de atendimento presencial, a gente sabe que vocês muitas vezes testemunham ou ouvem relatos de violência sexual, e também é preciso colocar no radar com atenção as novas formas de violência que acontecem pela internet, que também precisam ser encaminhadas e denunciadas, mas antes de tudo também acolher meninos e meninas vítimas dessas formas de violência, ainda que seja só pela internet, elas são também graves e precisam de todo o cuidado. Tem um outro ponto de conexão direta da internet com a saúde, que é a questão da saúde mental, da saúde emocional, e especialmente de adolescentes. A gente sabe que a internet também tem sido um espaço de convivência que pode gerar angústia, pode ser um espaço de compartilhamento de conteúdos sobre autodano, autolesão e até mesmo compartilhamento de conteúdos sobre suicídio. E a gente também tem, se der tempo, alguns comentários a fazer sobre cuidados que nós e todos, especialmente os adolescentes também, precisamos ter em relação à nossa postura, toda a discussão de ergonomia, como que a gente especialmente agora na pandemia, tem uma superexposição às telas, e quais são as condições desse acesso? Muitas vezes é deitado no sofá, deitado na cama, andando com o pescoço para baixo, situações de LER, de lesão por esforço repetitivo, causadas por
o uso intensivo de videogame ou mesmo do próprio celular. A gente tem toda a questão dos problemas na musculatura do pescoço, e mesmo problemas de coluna, sem contar também problemas nos olhos em relação à própria pressão ocular, ou mesmo a superexposição à tela, causando algum tipo de prejuízo nos olhos, né? E não só na lubrificação dos olhos, mas também outros problemas que a gente já começa a ver no relato de pesquisas mostrando aí alguma relação entre o excesso de tempo de exposição a telas e eventuais danos e prejuízos também nesse sentido dos olhos e outros aspectos da postura que são bastante relevantes. E tudo isso também a gente tenta ainda nessa agenda de hoje contemplar com vocês alguns exemplos de dicas básicas de segurança que valem para vocês também, né? Como adultos, usuários, profissionais, mas sabendo que também é possível que muitos de vocês usem as plataformas digitais para conversar com outros colegas, mas também, eventualmente, para conversar com a população. E aí, se há esses canais de uso da internet para falar com a população como parte do serviço, é muito importante ter vários cuidados de segurança e zelar pelas informações, inclusive, do ponto de vista da privacidade desses dados. Então, a gente vai tentar contemplar tudo isso, é uma agenda ambiciosa, mas eu queria começar desmistificando um pouco uma leitura que muita gente ainda tem. Primeiro, achar que as crianças e adolescentes, porque usam a internet desde pequenos, desde muito cedo, e usam muitas horas por dia, a gente não pode confundir isso com o fato de elas já estarem prontas, preparadas, habilitadas para fazer um uso responsável, um uso crítico, um uso em que elas tenham realmente condição de aproveitar as oportunidades das redes digitais com a devida segurança e, inclusive, com o devido cuidado da sua própria saúde. Então, é muito comum a gente ouvir, nativo digital, essa meninada está super online, sabe tudo de internet, quem sou eu para falar de tecnologia com eles? E, na verdade, mesmo você que não usa tanto a internet, você profissional de saúde que às vezes fala, eu até uso, mas usa ali muito pouco, você sente aquele desconforto, às vezes, quando o assunto é pensar saúde na internet, ou mesmo segurança na internet, e quando é adolescentes, então, a gente não sabe metade dos nomes, nem dos aplicativos que eles usam, mas o ponto porque usam muitas horas por dia desde criança, não significa que esses meninos e meninas têm todas as informações necessárias para fazer um uso crítico, um uso cuidadoso. E aí a gente tem várias situações. Uma delas é que eles ainda não percebem a dimensão pública da internet quando a gente pensa nas exposições de dados pessoais, na exposição de, às vezes, comentários até violentos, e até entender que a internet também é um espaço de direitos e de deveres, né? E nem sempre as escolhas que eles fazem no uso que fazem das redes digitais, nem sempre são escolhas baseadas numa noção de cuidado, né? Cuidado do seu próprio corpo, cuidado da sua intimidade, cuidado com aquilo que fala, mas aquilo que recebe também de outras pessoas. Então, a gente tem trabalhado muito com esse grande tema da cidadania digital, que envolve habilitar mais rápido e mais cedo crianças e adolescentes, e as famílias também, a poderem ter esse diálogo sobre cidadania e cuidados no âmbito do digital. Porque muitas vezes isso fica aquela coisa, internet eles se viram sozinhos. E não, ainda mais quando o assunto é saúde, a gente vai ver aqui alguns exemplos, eles não se viram sozinhos. Ou vão fazer sozinhos coisas que estão dentro dos limites deles. Mas o fato de usarem um monte de internet não significa que eles sabem, por exemplo, fazer uma leitura crítica de uma notícia falsa em relação à cura milagrosa da Covid, por exemplo. Né? A gente esteve acompanhando agora as pesquisas, eu até compartilhei aqui nas notas compartilhadas, o pessoal da produção, se quiser, pode colocar isso como comentário lá no YouTube. A gente tem uma pesquisa muito interessante feita pelo CETIC-BR, que fez, na verdade, 2 pesquisas durante a pandemia para entender como é que as pessoas mudaram o uso da internet durante a pandemia. E um pouco daquilo que a gente sente em casa, né, ficou comprovado nas pesquisas. Aumentou demais o número de horas que as pessoas passam na internet. Aumentou demais o número de usos dedicados à educação,
dedicados ao trabalho e também dedicado à busca de informações sobre saúde. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa indicou que 70% dos adolescentes e jovens, ali a gente está falando de 16 a 24 anos de idade, 70% deles buscaram informação sobre saúde na internet. Isso pode ser muito bom, porque encontrou o site da CESAB, encontrou as orientações que vocês fizeram, encontrou orientações, algumas úteis, do Ministério da Saúde, encontraram informações no site da OMS, da OPAS. Muita coisa boa a gente pode encontrar na internet. Mas esses adolescentes também estão encontrando aquelas notícias dos grupos de família, aquelas notícias dos seus colegas que mandaram pelo grupo de WhatsApp. E a pergunta que fica é, qual será a capacidade de leitura crítica desses adolescentes sobre essas informações de saúde? Será que eles estão conseguindo checar essa informação? Será que eles conhecem efetivamente os canais que vocês, como o CESAB, têm disponíveis para a população se informar? Né? Então, muito importante a gente também trabalhar com os adolescentes e com as famílias, reforçando fontes confiáveis de informação sobre saúde, e mais do que isso, reforçando a importância de sempre ter um cuidado na hora de acreditar, ou mais do que acreditar naquela notícia, é o fato de que muitas pessoas mudam comportamentos, ou se automedicam, ou passam a adotar certos hábitos a partir de uma recomendação que pode ser baseada em completos absurdos. E isso tem um impacto direto na mudança de hábito daquela pessoa, que pode se comprometer, inclusive, do ponto de vista da saúde. Então, a pandemia intensificou algo que já existia, que é os adolescentes buscarem muita informação de saúde pela internet, e muitas vezes não tem a informação de leitura crítica para poder checar essas informações, e pior, nós como adultos, como sociedade, geralmente, eu sei que a CESAB faz um trabalho nessa área, mas é importante reforçar, além deles não terem as habilidades de leitura crítica, muitas vezes eles não têm referências de fontes seguras. Né? Assim, onde que eu busco? Né? Se eu precisar tirar uma dúvida sobre sexualidade, ou se eu tiver um sintoma qualquer aqui, eu tenho vergonha de perguntar lá no posto, eu tenho vergonha de perguntar na minha escola, eles vão para o Google, eles vão, às vezes, o Google ainda menos mal, mas muitas vezes eles vão para um grupo anônimo lá de algum fórum na internet perguntar, e podem encontrar informações das piores possíveis. Né? Então esse é um exemplo que durante a pandemia a gente viu intensificar a busca de informação sobre saúde, sem o devido cuidado de leitura crítica e de checagem dessas informações, o que é super importante, porque pode colocar as pessoas em risco. Isso está dentro do leque do que a gente chama de cidadania digital, que é entender as oportunidades, mas também saber reconhecer as situações de perigo que a gente pode encontrar na internet. Então, eu vou passar para a Lorena fazer uma rápida apresentação de um programa que a gente tem feito agora no momento, que está à disposição de vocês, profissionais da saúde, todos os colegas aí da CESAB, André e equipe, mas também quem nos acompanha ao vivo e vai acompanhar depois. Se você tem uma ONG, um trabalho de voluntário, ou você atua numa escola, ou mesmo os projetos da Secretaria que têm incidência em algumas escolas de uma maneira mais direta, a Lorena tem feito um trabalho incrível junto com a gente da Cefernet, falando diretamente com os alunos, falando diretamente com os adolescentes, justamente para criar essa comunicação mais, né, entre pares, e inclusive sobre saúde na internet, sobre saúde mental especificamente. Mas aí eu vou passar para a Lorena comentar rapidamente do programa e convidar quem tiver interesse em poder receber também essas atividades. E aí eu volto para dar outros exemplos de conexão direta com as telas e a saúde dos nossos adolescentes, tá ok? Lorena, por favor. Obrigada, Rodrigo. Então, como o próprio Rodrigo falou, a cidadania digital é muito importante para todos, gente, sem distinção, tá? Para pessoas que são mais velhas, mais novas, não tem idade, né? Se você é usuário da internet, entender sobre o conceito da cidadania digital é fundamental para que você possa fazer um uso consciente, um uso crítico e seguro das redes, né? E seguro desses espaços.
E é pensando justamente nisso que a SaferNet Brasil, junto com o Facebook, lançou o programa Cidadão Digital, que tem o objetivo de formar jovens mobilizadores nessa temática da cidadania digital, pensando justamente na educação digital, né? Que é trabalhar o bem-estar, a segurança, a checagem de informações. E aqui eu gosto de trazer esse foco no bem-estar até para os profissionais que a gente está conversando aqui nessa atividade, porque a gente percebe, gente, ao longo das nossas formações, que sim, as crianças e os adolescentes sabem utilizar muito as redes sociais, muito o ambiente online, o ambiente digital, mas que a gente precisa trabalhar ainda bastante para que esse uso seja consciente e até crítico para essa pessoa mesmo, sabe? Que ela consiga refletir sobre esse uso. E trazendo ainda o contexto do cidadão digital, né, para trabalhar a temática da cidadania e pensando que a gente está focando nossas ações em jovens de 13 a 17 anos, estudantes de escola pública do Brasil inteiro, nós dividimos o eixo da cidadania digital em 5 temas é, que eles acabam se relacionando assim, né? Se a gente for ler aqui, a gente percebe que, na verdade, são temas que não são separados, eles estão muito conectados. Então, a gente tem a segurança digital, que é onde a gente trata sobre a privacidade, as configurações de privacidade das redes, como que a nossa reputação é construída online, né? A importância da gente entender que tudo que a gente faz online deixa rastros e a gente precisa refletir muito sobre esses rastros. A gente tem uma temática também que é prevenção e enfrentamento de violência online, que é a temática que a gente usa para combater o cyberbullying, o discurso de ódio, as práticas de vazamento, né, de imagens íntimas, sextorção. É uma temática que a gente vê que é muito necessária para trabalhar também a criticidade desses jovens sobre o quão público é o ambiente online e como a gente precisa ter cuidado em tudo que a gente posta, compartilha, comenta. E aí, linkando com esse tema de combate ao discurso de ódio, a gente traz uma outra perspectiva, né, que é como utilizar os comportamentos positivos para combater esses comportamentos negativos. Então, a gente traz os relacionamentos saudáveis nas redes, em que a gente trabalha respeito, empatia, que são formas ali da gente mostrar a esses jovens que a internet pode sim ser um ambiente positivo, um ambiente com equilíbrio. E trazendo aí o equilíbrio, a gente puxa já um outro tema, que é o autocuidado e saúde emocional. É um tema, pessoal, que a gente tem visto os jovens utilizando muito, passando muito tempo online, né? Utilizando seja as redes sociais ou até aplicativos para jogos, enfim. Mas a gente tem visto essa galera, a gente mesmo, né? Passando muito tempo em frente às telas, exposto ao ambiente online, mas refletindo um pouco sobre como isso tem afetado o nosso bem-estar. Então, o Rodrigo mencionou até questões físicas, né? Como a gente ficar sentado, movimentos repetitivos, mas também questões psicológicas, o tanto que a gente está se comparando aos outros nas redes sociais, o quanto que a gente está deixando esse conteúdo online, né, moldar a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se aceita. Então, a gente trata isso com os jovens, né, tentando construir esse ambiente digital sem essa pressão, né, Rodrigo? E temos também a educação midiática, que é o último aqui da nossa lista, mas não menos importante, porque é o tema que a gente trata sobre as fake news, o combate às fake news, o combate à desinformação, e também a gente mostra para esses jovens etapas, dicas mesmo de verificação de informações, de notícias. E eu gosto muito dessa temática porque eles começam a se enxergar como verdadeiros agentes e detetives no meio digital, e a gente gosta muito de trabalhar isso para que eles percebam que pode partir deles essa conscientização. Então, de repente, chegou lá no grupo da família ou no grupo de amigos alguma determinada notícia, eles podem ser as pessoas, né, os primeiros a detectar a notícia e informar, olha pessoal, essa notícia aqui eu verifiquei, vamos evitar compartilhar, porque não é uma notícia verdadeira. Então a gente estimula isso nos nossos jovens, né? E então todas as temáticas que a gente trabalha dentro do Cidadão Digital,
a gente oferta em uma pluralidade de modalidades, porque a gente entende que cada escola está passando por uma realidade específica mesmo. Tem escola que tem alunos com uma conectividade muito boa, que a gente pode fazer atividades online, né, atividades síncronas, mas tem escolas que estão enfrentando ali o desafio da conectividade, que precisa utilizar o mínimo de dados possível. Então, a gente traz aqui aulas ao vivo, vídeos informativos, que são vídeos mais curtos, que podem ser mandados aí pelo WhatsApp, né, por aplicativos de mensagem no geral. Temos também planos de atividades diversos sobre todas aquelas temáticas e conteúdos de apoio, que são jogos, dinâmicas, quizzes. Então, são várias alternativas que a gente utiliza para passar esse conteúdo, incluindo aí a realidade daquela escola e dos jovens, ou da ONG, do coletivo que a gente esteja atendendo. E trazendo aqui um pouco da temática, né, a gente busca trabalhar, gente, a cidadania digital de forma lúdica, utilizando a linguagem acessível, atraente para esses jovens, porque, de fato, assim, o Cidadão Digital é um programa de jovens para jovens. Então, nada mais justo do que a gente utilizar da linguagem que o jovem está usando online, né? A gente busca utilizar recursos também. Então, esse é um dos vídeos que a gente apresenta, que foi feito no TikTok, uma plataforma simples que está sendo super utilizada aí pela galera para produzir vídeos. Então, a gente utiliza o TikTok para produzir um vídeo falando sobre cidadania digital, e isso é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de mostrar para esses jovens que eles também podem utilizar os aplicativos que eles têm em mãos, né, os recursos que eles têm em mãos para poder fazer esses conteúdos também para conscientizar os seus amigos, a sua rede. Então, a gente trata a cidadania digital sob essa perspectiva também, né, com a linguagem diversa, uma linguagem... Inclusive, a gente deixa aqui o chamado, né, Rodrigo, para as pessoas que estejam assistindo essa atividade. Se você faz parte de algum coletivo ou conhece, tem algum contato com o ONG, contato com escolas mesmo, escolas públicas, compartilha o link para inscrição. Junto com o nosso programa ali, a gente está ainda com as inscrições abertas, nosso programa está rodando atividades aí no Brasil todo, e vai ser para mim um grande prazer fazer atividades aí com mais escolas, as escolas que vocês indicarem e compartilharem aqui na Bahia. Excelente, Lorena. Então, como a Lorena estava apresentando, né, assim, a gente parte dessa realidade de que a internet é central na vida de meninos e meninas. Os dados brasileiros, né, a gente tem 89% das crianças e adolescentes no Brasil, entre 9 e 17 anos, usuárias de internet. A gente também não ignora que tem muita desigualdade, a gente tem muita desigualdade econômica mesmo, quando o assunto é acesso de qualidade à internet, né? E no estado da Bahia não é diferente, a gente tem milhões de meninos e meninas que talvez tenham sim um celular, mas tem muito limite de acesso à internet. Durante a pandemia, essas desigualdades têm sido muito, muito graves, porque isso faz com que haja muito mais dificuldade de acesso aos conteúdos educativos disponíveis online. Você não tem condições domésticas para ter um mínimo de concentração, né? Se pensamos nós, com todos os privilégios, né, com a condição razoável em casa, já é difícil, né, com bebê, criança chorando, cachorro latindo, vizinho fazendo obra, passa ônibus na rua, mesmo para quem tem todo o privilégio de poder ter uma casa minimamente estruturada, já é difícil. Imagine para nossos adolescentes que estão com baixíssima qualidade de internet, ou dependem do Wi-Fi do vizinho para poder fazer uma atividade, ou depende do Wi-Fi, né, da vizinhança para poder fazer uma atividade, não tem um espaço seguro e tranquilo em casa para poder se concentrar, mas mesmo com todas essas dificuldades, a gente vê que o acesso às telas digitais tem se tornado cada vez mais importante, porque é um espaço para a escola, é um espaço para poder falar com os amigos, é um espaço para poder namorar, e a gente vai voltar nesse ponto, é um espaço também para saber mais informações sobre a pandemia, é espaço para praticamente tudo hoje, né? Quem está fazendo o devido afastamento físico. E eu chamo a atenção porque a pandemia, ela impôs para nós um afastamento físico, mas a gente não gosta de usar a palavra isolamento, ou mesmo isolamento social, porque o relacionamento social
foi intensificado pela internet, ou seja, algo que já existia, mas foi ainda mais levado à escala com a internet, porque as pessoas estão mais do que nunca se relacionando pela internet. E aí eu queria trazer um outro ponto importante, já para conectar um pouco mais com a saúde, que é o seguinte, a gente sabe que essas questões, como eu falei, de segurança e privacidade, são muito importantes também, e a Lorena comentou, né, eu vou só ilustrar aqui, as atividades lúdicas que a gente tem disponíveis para quem quiser trabalhar com adolescentes também diretamente, né, tem um bingo, por exemplo, da segurança digital, que a gente provoca os adolescentes a refletirem sobre seus próprios hábitos. Mas aí já entrando um pouco na questão de relacionamentos, a gente sabe que a vida digital, para muitos, é um dos principais espaços de encontro. Falar, mas isso é coisa de elite, isso é coisa do menino da capital. Não, né? Os indicadores têm mostrado que mesmo nas comunidades do interior, né, eu tive o privilégio de poder circular algumas cidades do interior com o Ministério Público da Bahia e com a Secretaria de Educação. Eu nunca me esqueço de o quanto de relatos a gente ouviu de educadores e educadoras de áreas rurais, de cidades do interior, dizendo um monte de situação tensa e delicada que os adolescentes vivem no contexto da internet, entre os alunos, mas tudo isso acontecendo pela internet. Ou seja, o relacionamento social dos adolescentes na internet não é secundário, não é um espaço extra. É cada vez mais o espaço de socialização para muitos, e a pandemia intensificou isso. E aí quando a gente pensa a importância psicológica, a importância social da internet para os nossos adolescentes é gigantesca. Então qualquer problema que aconteça na internet é um problema que para eles também ganha uma escala de relevância muito grande, né? Isso para o positivo, mas também para situações de violência. E aí a gente tem muitos temas para falar, eu vou tentar conectar com a questão da saúde mesmo. A gente tem visto durante a pandemia intensificar também uma situação que é bem anterior, mas que é a questão, como eu comentei, do namoro online, né? Ou seja, não pode encontrar, não pode sair para encontrar na praia, não pode ir na rua, não pode ir na praça, namora pela internet. As pesquisas vêm mostrando cada vez mais hábitos de compartilhamento de conteúdo íntimo entre adolescentes e adultos também, mas entre adolescentes também, né? O fato de tirar uma foto mais sensual, às vezes tira uma foto completamente nu, ou até mesmo adolescentes que filmam, registram e compartilham com seus parceiros a sua própria relação sexual, ainda que sejam as primeiras, né? Ainda que vocês devem ter dados mais atualizados que os meus, mas a gente sabe que a vida sexual começa cada vez mais cedo no Brasil, em alguns lugares mais, outros menos, mas o fato é que tem se tornado muito comum adolescentes registrarem a sua intimidade, o seu corpo e as suas práticas sexuais pela internet. Esse é um ponto super importante para quem de vocês tem um trabalho mais voltado para a educação sexual, que a gente sabe tem um monte de tabu, um monte de desafios, mas é um assunto de saúde de extrema urgência, porque, de novo, quando a gente tem os tabus para falar, por exemplo, desse tema da sexualidade, quando entra na internet a gente tem um segundo grau de dificuldade, né? Mas é justamente quando não há discussão sobre isso na escola, quando vocês da saúde também não pautam esse tema da educação sexual para o contexto da internet, a gente deixa nossos meninos e meninas ainda mais vulneráveis, carentes de informação, carentes de fontes de referência. E aonde é que eles vão buscar informações sobre a sua saúde sexual? Na internet. Vão lá dar um Google, vão buscar um fórum, vão buscar um youtuber que eles viram que fala de temas que ele tem curiosidade, vão buscar um grupo de WhatsApp aberto de link de transmissão pública que tem gente compartilhando todo tipo de pornografia, aí alguns podem fazer algum convite para encontrar, e aí você tem todo um cenário, primeiro, de informação desqualificada, que não pensa na saúde sexual, mas pensa apenas no ato erótico, e às vezes informação que pode ser muito prejudicial para a saúde sexual dos adolescentes, mas também você tem ali uma porta aberta para agressores sexuais poderem praticar o que a gente chama das novas formas de violência sexual que acontecem agora pela internet. Eu sei que vocês têm todo um trabalho também de muito cuidado com a violência sexual, né? Junto com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, as notificações compulsórias que vocês fazem, é preciso também colocar no radar da agenda de vocês. Eu sei que já está para muitos, mas é só dizer assim, é muito importante vocês manterem no radar de vocês
na escuta dos adolescentes, na escuta dos familiares, na escuta dos professores, vocês também estarem atentos e provocarem uma conversa sobre a relação da saúde sexual com a internet. Como é que esse adolescente consome conteúdo? Ele se informa? Ele tem frequentado espaços desse na internet? E o mais importante, saber que se houver qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de chantagem online sobre esses adolescentes com o intuito de relação sexual forçada, isso já está previsto em lei, é crime. Eu peço desculpa que o slide eu demorei a trazer para mandar, não consegui projetar, mas a gente já tem a lei que atualizou o Código Penal e já existe o chamado estupro virtual. Ou seja, o estupro não é mais apenas quando há conjunção carnal entre a vítima e o agressor. Qualquer tipo de ato libidinoso, inclui uma relação digital forçada, sob ameaça, sob coerção, ela é considerada um estupro. E a gente, infelizmente, já tem casos, inclusive de condenações, de estupro pela internet. Resumindo, um agressor sexual encontra um adolescente, às vezes até pré-adolescente ou criança, na internet, às vezes num jogo, numa rede social, começa a puxar uma conversinha, diz que estudou na escola, puxa uma conversa, diz que mora no mesmo bairro, conquista a confiança do adolescente e da adolescente, e em uma certa altura pede conteúdo sexual, troca nudes e entra num circuito de chantagem, de ameaças e distorção, forçando o adolescente ou adolescente a se exibir sexualmente diante da webcam. O adolescente pode estar em casa, pelo celular, no quarto, supostamente super seguro, sendo vítima de abuso sexual pela câmera do celular, com um criminoso forçando atos sexuais ao vivo, às vezes. Então, é importante vocês colocarem isso no radar de proteção à violência sexual, porque eu sei que é um tema que vocês trabalham também. Mas não só a questão da violência, desses casos mais graves, é também legal trazer para a pauta espaços de educação sexual sobre a internet também, né? Dizer, olha, como é que você filtra conteúdo que você recebe disso? Algumas pesquisas têm mostrado a banalização do consumo da pornografia entre crianças e adolescentes. E eu vi um estudo recente da Inglaterra, não era do Brasil, a gente tem menos estudos aqui, mas um estudo que é triste, porque o que parece ser mais liberdade, mais autonomia precoce, né? O adolescente se acha o máximo, diz, eu consumo pornografia, eu faço e aconteço. Mas tem mostrado alguns indicadores tristes, porque quanto mais banalizado o consumo de pornografia na adolescência, o estudo mostrou que na vida de jovem adulto, esses adolescentes que banalizaram o consumo da pornografia na adolescência tiveram menor qualidade de sua vida sexual. Ou seja, eles têm muito mais dificuldade para ter prazer, dificuldades para ter sensações prazerosas com o próprio corpo, e mesmo a situação da relação sexual comprometida, porque, né, a gente sabe, o problema aqui não é o moralismo contra a pornografia. Ao contrário, a gente tem aqui na nossa organização todas as defesas para todas as liberdades sexuais. A questão é que quando você banaliza o consumo de uma pornografia que é cinematográfica, ela é irreal, porque é um desempenho sobre drogas, sobre treinamento, é quase um esporte, né? Você tem todo um papel de gênero ali, a mulher sempre como um ser submisso, um objeto, toda uma formação, e aí, infelizmente, a gente pode dizer, é a pornografia na internet que tem educado, entre aspas, gerações e gerações de adolescentes, porque justamente eles não têm tido espaços seguros, espaços qualificados tecnicamente para poder falar de educação sexual nas escolas, nos postos de saúde e na rede de atenção e nos espaços familiares também, muitas vezes pelo tabu da religião. Então, o que acontece é que na internet eles estão expostos a conteúdos, às vezes sem a informação crítica, sem uma referência de qualidade e vulneráveis para agressores sexuais poderem entrar em contato. Então, esse é um tema bem triste, mas bem sério e importante de conectar também quando a gente fala de saúde sexual, porque a internet se tornou um palco bastante importante para as expressões das sexualidades também. E aí, eu estou pulando aqui, para depois a gente volta eventualmente no debate, mas antes de passar para o próximo tema, acho que a Lorena podia comentar também um pouco dessa discussão, né? Como os adolescentes têm vivido as suas relações na internet e também, né, para homens e mulheres, para
transgêneros, para outras sexualidades mais plurais, a internet também é um espaço muito rico, né? E positivo, porque pense em um adolescente transexual que está no interior de uma cidade aqui do nosso estado da Bahia e que todo espaço da rua é um espaço de violência às vezes. Sai na rua é violência, vai na escola é violência. E também lembrar que a internet pode ser um espaço muito positivo para meninos e meninas, por exemplo, se expressarem, se encontrarem com outras pessoas, poderem ter algum tipo de diálogo mais aberto com pares, sem os julgamentos e a violência que às vezes a rua e a escola podem oferecer. Então, só para dizer assim, não é a internet um problema, mas a internet reflete os desafios e as complexidades da nossa vida e da nossa saúde em todas as escalas, né? A internet não é um assunto de especialista de internet. A gente quer que vocês terminem hoje o dia, a gente ainda tem bastante coisa para compartilhar, mas convencidos de que, sem dúvida nenhuma, o saber de vocês na saúde, nas diferentes profissões aqui representadas, é fundamental vocês conectarem essas experiências, essa relação de confiança tão importante que vocês têm com a população, para ajudar também a orientar a população a cuidar da sua saúde nas suas experiências digitais, né, Lorena? Sim, Rodrigo. Até conforme você foi falando, né, eu fui lembrando até das experiências que a gente está tendo nos encontros mesmo com os jovens. E eu percebo que muitos jovens se deixam afetar ainda pelo que está ali na rede social, sem ao menos a gente perceber que, na verdade, a gente pode manipular esse algoritmo, né, gente? Então, assim, a gente pode ir lá, seguir as hashtags que fazem bem pra gente, seguir os perfis que fazem bem pra gente, sabe? Filtrar esse conteúdo que está sendo exposto pra gente online. Então, assim, é justamente enxergar que a gente não é passivo a tudo que é mostrado pra gente, mas a gente tem o poder de escolha, né? A liberdade de escolher o conteúdo que a gente quer ter contato. E ainda, Rodrigo, comentando um pouco dessa questão, né, das divulgações de imagens íntimas, essa forma de relacionamento, a gente realmente tem percebido que muitos relacionamentos estão sendo construídos aí, desenvolvidos pela internet até por conta da pandemia, mas uma coisa que os jovens, eles mencionam, e principalmente as meninas, a gente não pode deixar de citar, né, que as meninas são as maiores vítimas nesses casos, é que a gente vê muito abuso, até mesmo antes do ato mesmo da foto ter sido tirada, do arquivo já existir, mas para essa foto ser tirada. Então a gente vê muita ameaça psicológica, emocional mesmo, do tipo, se você me ama, faça isso, para provar que me ama, tira essa foto dessa forma e tudo mais. E a gente viu até que nos debates que a gente fez com algumas escolas, né, eu no meu caso, com algumas dinâmicas, as meninas falaram isso, que no momento que um cara que você esteja namorando, ou uma menina, enfim, não importa a pessoa, mas no momento que uma pessoa te ameaça, dizendo que, para você provar tal coisa, tire essa foto ou registre isso, aí você já tem que desconfiar e falar, nossa, isso não é prova de amor, né? Então, assim, são, gente, coisas que são mínimas, que a gente acha que é mínimo, mas uma vez que a gente senta, conversa, explica isso para o jovem, para uma jovem, ela desperta, né, dá aquele clique assim na cabeça e ela ou ele percebe, nossa, realmente eu não preciso provar o meu amor dessa forma, né? O meu relacionamento não vai para frente somente se eu fizer isso, não tem que depender disso, e se tiver é porque tem alguma coisa errada, né? Não é um relacionamento saudável. Então, são esses pontos, Rodrigo, que eu queria ressaltar até assim das nossas dinâmicas que eu venho fazendo, né, nas escolas, que eu percebo e que são muito válidos da gente reiterar mesmo. Perfeito, Lorena. E isso que você falou é muito importante, porque infelizmente é um tipo de violência que reproduz a violência contra meninas e mulheres, e isso é marcante nos dados que a gente tem dos nossos canais de denúncia, do nosso canal de ajuda, e é muito triste de ver também como nós adultos, e especialmente a escola e as famílias, tendem a culpabilizar a vítima do crime, ou seja, a menina foi vítima de uma exposição criminosa, mas o olhar da sociedade, o olhar da família, às vezes até nossa, de profissionais,
é um olhar que condena e julga a menina, né? Ah, mas também, né? Safadinha essa menina, tão novinha já fazendo ousadia desse jeito. A gente, quase que no automático, reproduz uma violência contra as meninas e as mulheres. Isso é muito grave, porque na internet isso ainda ganha mais potência, porque as pessoas divulgam, compartilham, e daqui 10 anos, daqui 20 anos, aquela menina vai ser uma profissional em algum lugar e ela pode ser atacada de novo por aquela exposição que veio à tona e arruinar a reputação dela. Então, é muito grave e isso a gente não pode deixar de destacar. Para passar para o último ponto, e aí eu já vi que algumas perguntas sobre o ponto que a gente vai tratar em seguida, que é o da saúde emocional, falar da autolesão, do suicídio, inclusive, eu vou concluir esse trecho da sexualidade com um videozinho que a gente tem de uma campanha, que é um exemplo que eu gosto muito, porque é um exemplo prático de educação sexual, de proteção contra a violência sexual na internet, e que não tem nenhum tabu aí, não tem nenhuma preocupação em ferir nenhuma religião, nem nenhuma família, porque a gente está falando de conteúdos que podem ser discutidos de uma maneira muito transparente, como saúde pública, como proteção, como direitos humanos fundamentais. Eu vou seguindo aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Resumindo até aqui, né? Assim, acho que para vocês que são profissionais de saúde, que têm um trabalho em diferentes frentes aí, acho que, retomando, o primeiro ponto fundamental obrigado, Juliana. O primeiro ponto é reconhecer que a internet é hoje talvez a principal fonte de informações sobre saúde de muitos adolescentes também aqui no estado da Bahia. O dado nacional que eu citei no início é que 70% dos adolescentes jovens usam a internet como fonte de informações sobre saúde. E aí a questão eventualmente, eu não sei, eu não conheço tantos programas de vocês aí da área do adolescente, mas o quanto é importante ter algum tipo de comunicação com flyers, mas também pelos próprios canais da secretaria, mas que faça chegar nos adolescentes fontes confiáveis de informação. Né? Ou seja, cards, usar as redes digitais, que sejam o Instagram, o YouTube, ou mesmo cards para o WhatsApp, mas fazer circular nas comunidades que a gente frequenta, pela saúde da família, pelos agentes comunitários, fazer circular e as pessoas terem registrado no celular, literalmente, como favoritos, canais de informação para checar informações sobre saúde. Né? A gente tem uma lista de sugestões de canais de verificação de notícias, mas seria importante ter também essa lista de prioridades de canais de informação sobre saúde para andar com ele embaixo do braço e compartilhar quando voltar a ter presencial, mas nos grupos que vocês já participam, para fazer isso chegar nas comunidades, esse alerta sobre o cuidado na leitura crítica de informações. A questão da violência sexual, ter no radar das notificações quando ela pode acontecer pela internet. E também um tema que agora acho que é fundamental, essa questão que a Lorena já pontuou, da saúde mental e da saúde emocional na internet. Reconhecer que também hoje, os casos que acabam chegando extremos, às vezes, nos postos, de autolesão, né? Vi até aqui um comentário agora há pouco, de uma colega dizendo que teve 13 alunas se mutilando, né, no ano passado, não sei se é uma escola ou se é uma unidade de saúde. É muito, muito sério esse fenômeno, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, em relação à angústia, à depressão e comportamentos autolesivos que não começam por causa da internet, não são provocados pela internet, mas que, num conjunto, né, pensando a complexidade do comportamento humano, a complexidade da nossa saúde emocional, a gente tem a internet como um espaço de encontro das pessoas que sofrem emocionalmente. São duas dimensões diferentes que na saúde mental a gente pode considerar. Uma é a internet como um espaço onde as pessoas que já estão em sofrimento se encontram, grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, mensagens privadas, fóruns na internet, mesmo grupos no Facebook, onde as pessoas se encontram, em vez de se encontrar para se ajudar, e como existem muitos grupos de ajuda e grupos de acolhimento, elas se encontram para compartilhar técnicas de corte, técnicas de práticas de suicídio, para compartilhar relatos, para compartilhar vídeos e fotos da sua própria lesão. Então, isso existe na internet, esses espaços de encontro. E quando vocês recebem lá na ponta um caso já concreto de um problema mais grave, é importante ter essa leitura de que
entender de alguma maneira qual é o tipo de relação desse adolescente com a internet, como que essa situação de sofrimento emocional se relaciona com a internet. Porque às vezes ela pode estar sendo parte de um grupo, e alguns grupos estimulam a autolesão. De novo, não é uma relação causa e efeito. Ninguém com alguma saúde emocional mais estável vai começar a se lesionar só porque viu um post na internet ou só porque entrou em um grupo do WhatsApp onde outras pessoas falavam disso. Não é uma relação de causa e efeito. A gente tem acompanhado alguns estudos que mostram, sim, alguns perfis de adolescentes são mais vulneráveis às influências do conteúdo que consomem na internet, mas não há nenhum estudo que evidencie uma relação de causa e efeito. Tá? E aqui até adianto aquela discussão dos desafios que rolaram no mundo inteiro e no Brasil também, do Momo, Baleia Azul, agora o Pateta, mais recentemente. Não há evidência de uma relação de causa e efeito. O adolescente recebeu o desafio da Baleia Azul e uma semana depois começou a se cortar e tentou o suicídio. Não existe nenhum tipo de comportamento autolesivo ou mesmo de tentativa de suicídio causada unicamente por um conteúdo da internet. O que tem é pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sofrimento, encontram conteúdos que as tornam ainda mais vulneráveis e que aprofundam ainda mais o seu sofrimento emocional e, no caso, podem aí sim trazer tutoriais de práticas violentas, de práticas autolesivas, inclusive com tutoriais de como cometer um ato de suicídio. Então, é importante reconhecer que há esses conteúdos, mas a mesma internet tem sido usada para proteção, para acompanhamento. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência no Instagram. Eu não sei se tem alguém aqui mais dedicado à saúde mental, propriamente dito, né? Mas a questão é que o Instagram hoje, se você procura muito conteúdo associado com conteúdos mais, ou buscas ativas de suicídio, ou corte, ou tem os termos, né, o cutting, e os termos siglas que os adolescentes usam para criar e buscar esse conteúdo, o Instagram já tem um sistema de inteligência artificial que lê essas tentativas de busca por conteúdo relacionado à autolesão, ao corte ou mesmo ao suicídio, e o próprio sistema notifica aquela pessoa, independente de ser adolescente ou não, notifica aquela pessoa dizendo, olha, você está buscando certos conteúdos que são conteúdos relacionados a temas sensíveis. Será que você gostaria de receber alguma ajuda? E o próprio Instagram ativa na tela da pessoa, não é nem humano, é um robô, canal do CVV, canais de ajuda online e de orientações básicas de saúde mental para que aquela pessoa reconheça que talvez ela precise de ajuda. Né? Eu já recebi essa notificação pesquisando sobre o tema e o próprio sistema me direciona a uma tela de ajuda bastante direta, assim, né? Para tudo e você tem que ler aquela mensagem de ajuda. Então, esse é um exemplo. A gente já tem vários serviços públicos de atenção em saúde mental começando a trabalhar pela internet, acolhendo meninos e meninas. Então, essa é uma atividade que é muito interessante. Não de maneira alguma para substituir os atendimentos presenciais, jamais, mas como uma porta de entrada também para que meninos e meninas se sintam confortáveis de falar sobre o seu sofrimento emocional e poder, então, se conectar com uma rede de apoio. Eu vou até compartilhar aqui também no chat. A gente tem recentemente uma organização parceira lançou um mapa de saúde mental, que é um mapa do Brasil com vários links de serviços de saúde mental gratuitos que acontecem pela internet, mas também com uma lista de serviços presenciais. Então, como a gente está numa live que vai em algum momento para o YouTube, podem ter colegas de outros estados interessados também, e vocês podem entrar em contato. Então, já vou tentar concluir e passar para a Lorena também fazer as considerações finais, a gente reagir mais às perguntas. Mas uma das colocações aqui do chat, né? É justamente muito difícil fazer os adolescentes falarem sobre o sofrimento emocional. Exatamente aí que entra talvez a maior oportunidade da internet. Eles se sentem às vezes muito mais confortáveis para falar
um profissional pela internet do que diretamente no serviço de saúde. E aí que tem, como eu disse, uma porta de entrada interessante. A gente faz isso no nosso canal de ajuda, o CVV faz, não como o serviço de saúde, mas com os voluntários faz isso, e a gente tem outras organizações, tem clínicas escola aqui da UFBA, tem outras universidades com clínicas escola, a gente tem toda a rede de CAPES, que também faz o acolhimento presencial, mas que é interessante pensar em novos formatos, de ter a internet como uma porta de entrada, justamente porque eles gostam de falar pela internet, e é interessante ouvi-los também pela internet. Outra coisa que é importante vocês, como profissionais de saúde, saberem, todo e qualquer conteúdo de autolesão, de corte ou de apologia ao suicídio pode e deve ser denunciado. Se vocês encontrarem isso no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja qual for o site. No WhatsApp é um pouco mais difícil de denunciar, mas é possível também, no caso extremo, reportar isso. Mas o mais importante no caso do WhatsApp é tentar entrar em contato com quem está compartilhando esse conteúdo, para não só fazer um alerta, mas também, eventualmente, saber se essa pessoa precisa de ajuda. Mas como profissional de saúde, é importante colocar no radar também, tentar entender qual é a relação desses adolescentes com o mundo digital. E aí eu passo para esse ponto de uma campanha que fica à disposição de vocês também, que a gente desenvolveu, e eu vou introduzir, e a Lorena continua comentando, que é o Digital Sem Pressão. Isso foi criado antes da pandemia, mas ele tem total relação com o contexto da pandemia. Eu já disse, né, e vocês sabem que a internet é um lugar importante para a vida dos adolescentes, um lugar de socialização, um lugar de expressão da sexualidade, um lugar de expressão dos seus pertencimentos a grupos, e cada vez mais também a internet é um lugar de influência, um lugar de se descobrir de alguma maneira, mas também de se influenciar por outras pessoas de referência. Isso, a priori, não é nenhum problema. A questão é que a gente sabe que tem tido uma espécie de pressão de comparação social que não é saudável para ninguém, especialmente para os adolescentes. Essa ideia de se comparar com a celebridade, de se comparar com aquele youtuber, com aquele Instagram famoso, e achar que a vida dos outros é sempre perfeita e a minha vida é um lixo, né? Aquela sensação, né, que quem nunca de nós teve também, né, navegando no Instagram ou outra rede, né, de se sentir feio, chato, pobre, de se sentir tudo de ruim comparando com a vida dos outros, né? Essa experiência pode gerar muito dano e muito sofrimento emocional para os nossos adolescentes. E aí a gente está falando de também como vocês, profissionais de saúde, podem ajudar a pensar em rotinas mais saudáveis de uso das redes, não só do ponto de vista da saúde emocional, mas também de reconhecer que usar o celular durante a noite na cama antes de dormir, a luz do celular, a luz azul, a hiperestimulação da tela, gera reações do próprio ponto de vista de hormônios e neurotransmissores de ativação do nosso sistema nervoso que podem prejudicar o sono. Você usar durante a madrugada, você pode ter prejuízos na sua atenção no dia seguinte, na escola, no trabalho. Ou seja, entender também que a sua rotina de uso das telas digitais tem um impacto no seu sono, tem um impacto na sua saúde mental, tem um impacto na sua concentração, e tem um impacto também em outros aspectos da sua saúde, que assim como a gente cuida da comida, assim como a gente cuida do esporte em alguma medida, assim como a gente faz visitas periódicas ao serviço de saúde para cuidar do nosso corpo, é fundamental, e aí vocês podem nos ajudar muito também, a colocar em pauta o que a gente chama de rotinas saudáveis das telas digitais. Porque não é só horas de uso de telas, né? É que tipo de conteúdo, que tipo de relacionamento, que tipo de impacto esse tipo de uso tem provocado na minha saúde, né? Então, é importante a gente pautar também essas questões que envolvem a saúde emocional, mas também o controle do sono, o controle da alimentação em relação ao uso excessivo de telas, né?
Mas aí, Lore, está de volta aí. Se puder comentar um pouco, né, como que você tem ouvido os adolescentes também e a experiência deles em relação a essa rotina saudável do uso das telas. Sim, nas atividades a gente passa praticamente pela campanha toda do Digital Sem Pressão aí para poder discutir esses pontos. É uma atividade muito bacana para a gente conseguir ouvir também, né? Porque a gente sente que um jovem consegue aconselhar o outro de uma forma muito fluida e nesse processo a gente acaba exercendo a autocrítica. Eu falo, gente, de uma forma bem pessoal mesmo, assim, antes de fazer as atividades do Digital Sem Pressão, eu não parava para refletir sobre essa questão que o Rodrigo falou, de utilizar o celular um pouco, menos tempo, né, antes de dormir, dar um horário para o nosso celular dormir. A gente fala assim na campanha, né, do cidadão digital. O nosso celular precisa dormir e ele precisa dormir antes da gente, para a gente poder ter esse tempo aí descansando mesmo, antes de apagar de vez. E quando a gente faz, então assim, partindo primeiro da minha experiência, né? Quando eu comecei a ter acesso a esse conteúdo para poder passar para os jovens, eu fui refletindo essa temática na minha própria vida, assim, na forma como eu utilizo as minhas redes sociais. Inclusive, pessoal, até nessa questão do filtro, para vocês terem noção assim, do impacto disso, né? Porque eu estava, como o Rodrigo mencionou, tendo uma experiência muito negativa online, assim, aquele estilo mesmo de pegar a rede social, passar 15 minutos ali e sair péssima, sabe? Sair mal mesmo. Eu percebi que era justamente pelo que eu tinha escolhido seguir. Então, eu estava seguindo ali um canal de fofoca, sabe? Uma página de fofoca. E começava falando um bocado de coisa e aquilo ali consumindo o meu feed todo. E depois que eu tive acesso a essa campanha do Cidadão Digital, até as formações que a gente teve, eu parei um momento. Eu falo isso para os jovens também. Eu acho que isso que é bacana das nossas formações, né? A gente fala de um ponto muito pessoal que eles conseguem se conectar. E aí eu parei um momento para justamente conversar, essa própria imagem está mostrando aqui, né? Para avaliar realmente se o meu valor está com base naquilo ali que eu estou vendo e não estava, né? Então eu parei, deixei de seguir os conteúdos que eu vi que não estavam me fazendo bem. Comecei a seguir outros perfis, gente. Outros perfis mais positivos de pessoas como eu, de pessoas com o meu estilo mesmo de vida, perfis também de aprendizado. Eu acho que isso mudou muito. Aprendizado no sentido de conteúdo mesmo. Eu faço engenharia, eu gosto muito de ciência, sabe? De universo. Então, eu comecei a seguir esses perfis mais esses científicos para aprender durante a minha experiência online. E hoje eu digo para vocês assim, eu reduzi de forma muito significativa assim, o tempo que eu estava passando online, mas não como uma pressão, sabe? A partir de agora eu vou passar somente 15 minutos, 20 minutos online. Não, foi uma coisa super fluida, porque a partir do momento que eu filtrei os conteúdos que eu estava acessando, aquilo ali se tornou suficiente, sabe? Então hoje eu entro 20 minutos, 25 minutos, converso com os amigos, vejo um determinado conteúdo e para mim tá ok. Não tem mais essa ansiedade de estar ali consumindo, de estar vendo. Então eu queria, Rodrigo, dar esse depoimento de uma forma muito particular, muito pessoal minha mesmo, porque às vezes parece, né, que a campanha, a gente está ali falando, dando dicas, mas quando a gente consegue realmente atingir o jovem e estimular esse jovem a refletir sobre o uso, isso traz um impacto na qualidade de vida, gente, assim, muito grande, na qualidade da experiência online também. Então, eu recomendo passar lá no site do Digital Sem Pressão, ler os conteúdos mesmo, fazer o quiz, né? Estimular os jovens também a praticarem isso, a fazerem esse quiz, porque a partir disso a gente consegue ter essa reflexão muito mais intensa. Perfeito, Lorena. E esse é um ponto importante porque nessa campanha também que vocês podem olhar, eu mandei o link aí, a gente tem ali um tutorial também de como denunciar um conteúdo dessa natureza nas redes sociais, além do mapa de saúde mental que a gente compartilhou, que é legal ter como referência também. É importante, nos espaços de diálogo com os adolescentes, abrir para ouvir deles como é que é a relação deles com os aparelhos celulares, tanto do ponto de vista da informação sobre saúde,
mas também dessa experiência deles com saberem que se forem vítimas de algum tipo de violência sexual na internet, podem denunciar, e eventualmente vocês que estão mais na ponta, né, da saúde da família, ou agentes comunitários que têm um diálogo mais próximo com as famílias, podem ser também essa pessoa de confiança para receber essa informação e orientar o que fazer, né? E aí também vocês podem ajudar muito a essas rotinas, né, que a Lorena comentou, na questão do sono, porque parem para pensar, a gente está falando de um país, de um estado que a gente ainda tem muitas famílias totalmente analfabetas ou analfabetos funcionais, que os pais e as mães, as avós que cuidam das crianças não têm a experiência no digital, não têm informação para poder cuidar também como cuidam no dia a dia, mas para cuidar também no espaço digital. E vocês da área da saúde são figuras centrais para poder levar a orientação básica para essas famílias, saberem que também no mundo digital é preciso estender os cuidados que as mães, as avós, os pais, os tios, enfim, nós como família, já temos em relação às crianças e adolescentes na rua, né? Já são tantos perigos na rua, mas também na internet é preciso estender esses cuidados, né? E vocês, sem dúvida, podem trazer essas informações. Rodrigo, eu queria interromper aqui só para mencionar uma coisa que eu acabei me esquecendo, que é algo, pessoal, até a partir desse meu fluxo, né, como eu comentei, de autocrítica mesmo, autorreflexão, eu comecei a associar isso até mesmo para a forma como meus primos, que são novinhos, assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos, estão utilizando também, né, Rodrigo, as redes sociais, e eu acho que, assim, vale também a gente deixar essa mensagem aqui, para que, já que a gente está conversando com profissionais de saúde, que também tenha essa reflexão. Eu sei que não está dentro do público do cidadão digital, essas crianças novas, essa idade mesmo mais nova, mas cabe também a gente refletir se é realmente saudável a gente deixar uma criança 6 anos, 9 anos ali, tanto tempo online, né? Se é realmente saudável, é muito legal, gente. Assim, eu sinto muito orgulho dos meus primos, das crianças novas, quando eu vejo eles se desenvolvendo tão bem, fazendo uma pesquisa, acessando conteúdo, isso é muito bom. Mas também é importante a gente entender que é necessário supervisionar, né? Eu converso sempre com os meus tios, tias, enfim, não deixe que eles acessem isso sem a sua supervisão, sem você saber onde é que ele está clicando, quais aplicativos eles estão de fato acessando, né? Porque isso se torna muito vulnerável, muito perigoso para a criança, para os pais, enfim, para todo mundo que está ali ao redor. Então, é importante a gente também deixar essa mensagem, né, Rodrigo, sobre o uso da internet, das redes sociais, com as crianças mais novas, que a gente tem visto tá bem intenso ultimamente. Perfeito, super bem lembrado, Lorena. Inclusive, a gente trabalha em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem recomendações, inclusive o cuidado especial das crianças até 2 anos de idade, evitar ao máximo a exposição às telas. Eu tenho um bebê de 1 ano, né, e uma criança de 1 ano, e a gente sabe que essa exposição é preciso ter muito cuidado, né? A recomendação da sociedade é 0 horas de tela, mas a gente, especialmente na pandemia, tem que relativizar, né? Mas, por exemplo, minha criança de 1 ano, ela tem sim alguns minutos de tela por semana para falar com os avós, para ver as avós que estão longe, para ter uma interação via videochamada, o que é bastante ok, mas a questão dos joguinhos, dos videozinhos, numa criança de menos de 2 anos, tem muitos malefícios. E é importante ter cuidado com essa exposição, dosando não só o tempo de exposição, a recomendação é o mais próximo de 0 até 2 anos, e depois dos 2 anos você dosar gradativamente, né, que não mais do que 1 hora por dia de telas é muito importante para dosar esse acesso, que envolve, como eu falei, as questões dos olhos, envolve a postura, mas também o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento motor da criança, que não pode ser atropelado por uma atividade sedentária, onde todos os estímulos estão dados na tela, e crianças pequenas precisam do movimento, precisam andar, precisam do contato com a natureza, precisam interagir com outras crianças, e a gente sabe que na pandemia essas crianças também estão super expostas às telas.
a gente também tem que reconhecer o dado da realidade. Então, a orientação é o mínimo de contato possível, mas o mais importante é que o contato com as telas seja mediado com qualidade de conteúdo, né? Qualidade de conteúdo, saber o que a criança está usufruindo, né? Eu vi que a gente já está bem adiantado no tempo, eu vou passar um último vídeo bem curto do nosso canal de ajuda, que está totalmente à disposição de vocês. É um canal que funciona online por e-mail e por bate-papo, mas também está à disposição para vocês divulgarem para as famílias, para os adolescentes, para os outros profissionais, quando vocês tiverem dúvidas específicas de situações de violência ou de problemas de saúde em relação à internet. A gente nem comentou aqui, mas tem também a questão da dependência em tecnologia, que é um caso extremo. A gente tem banalizado o termo, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe, mas é muito específico o uso compulsivo próximo de uma dependência não química relacionada ao uso de videogames ou celular. O que a gente tem em geral é o que a gente chama de um uso excessivo, um uso pobre, um uso desqualificado na adolescência, geralmente passageiro, e que tem sim como reorganizar a rotina desses adolescentes para que eles possam ter uma relação mais saudável. Só para dizer esse alerta, para a gente não banalizar esse tema. Esse é viciado em internet, esse é viciado em videogame, esse é viciado em rede social. Porque o próprio uso desse termo, né, viciado em, a gente já estigmatiza um adolescente que às vezes está num momento, está numa fase da vida, ele está ali num período que é muito importante um jogo ou aquela rede, mas a gente mesmo acaba criando um estereótipo e reduzindo o repertório daquele adolescente como se a vida dele fosse só o videogame, quando não é. E tomar cuidado com esses termos. E no canal a gente tem um espaço para orientar também sobre isso. Bom, falamos bastante, né? Não sei se Márcia, Andréia, Juliana... Tem algumas perguntas aqui, eu não consegui pegar todas, eu acho, mas se a gente podia abrir talvez para uma rodada de questões, e aí a gente tenta responder e endereçar alguns pontos que vocês tenham interesse. Márcia, ela tinha pedido, né, que é da área técnica aqui, da saúde do adolescente, ela pediu se vocês poderiam falar um pouquinho mais do lugar, né, da saúde, como os diferentes profissionais podem contribuir na experiência digital dos adolescentes no seu território. Né? E aqui a gente fala, eu acrescento aqui, além dos profissionais de saúde, a gente também tem que pensar nos educadores, né? O que vocês comentaram aqui. Como é que estão sendo, será que os professores já se atentaram para trabalhar esses conteúdos, né, já que agora também a gente está, né, nessa era digital e a previsão de retorno das aulas presenciais, né, no 2021 vai ser nesse cenário aí, né, então, de fato a gente precisa ampliar essa discussão, né, não só para o público da saúde, mas também para o público, principalmente da educação também, né, e esses dois setores trabalharem de forma muito bem articuladas. Então, um ponto é esse. E um outro que Márcia também traz é se vocês têm informação sobre o perfil ou característica desses adolescentes consideráveis mais vulneráveis em relação aos grupos que estimulam a autolesão. Acho que isso também é uma questão que é importante, que isso pode colaborar, inclusive, com o profissional, quando ele estiver atuando, né, com determinados grupos, ele ter essa sensibilidade, esse olhar mais específico. Aí vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso, depois eu trago mais questões aqui. Perfeito, eu posso comentar rapidamente e aí passo para a Lorena. Então vamos lá, primeiro que a gente tem sim feito trabalhos com os educadores, que são peças fundamentais, né? A gente acabou de lançar a semana passada, e inclusive está aberto para vocês, a gente tem 2 formações nesse momento acontecendo para educadores do estado da Bahia, totalmente gratuitas, e vocês profissionais de saúde são super convidados. Tá o link aí na tela, a gente abriu as inscrições para uma formação do Cidadão Digital, que é uma formação sobre alguns temas que a gente comentou aqui, os temas que a Lorena mostrou do programa, né, que fala da leitura crítica de notícias, fala de relacionamentos saudáveis, de saúde emocional na internet. Esse é um curso de 16 horas, que as inscrições estão abertas, podem anotar aí. E tem um outro curso que acabou de começar com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia,
a gente está com um curso maior de 40 horas, pensado para professores, trabalhar esses temas com os alunos no ensino presencial e no remoto também. Então a gente, sim, super reconhece, é necessário e fundamental envolver as escolas e a educação, e vocês são super convidados também, de uma maneira, vocês exercem um papel de educação social muito relevante, tá aí o endereço para vocês olhar. Então, em relação à pergunta da autolesão, a gente tem acompanhado alguns estudos, tá? Tem uma pesquisa no Brasil que a gente acompanha, que chama a TIC Kids Online. E eu vou dar aqui alguns dados para vocês em relação ao cenário. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, e aí já adianto para dizer, em geral, os problemas têm acontecido com os adolescentes um pouco mais velhos, os problemas mais graves, né? No acesso a conteúdos por exemplo, na internet, 17% dos adolescentes entre 15 e 17 anos disseram que já encontraram conteúdo na internet de formas de autolesão, né? E ainda 21% dos adolescentes nessa faixa etária, de 15 a 17, dizem que têm contato com formas de cometer suicídio na internet. Tem outros problemas de saúde que eu não comentei aqui, que também tornam mais vulneráveis para a autolesão, inclusive para a questão do suicídio, que ainda é majoritariamente meninas, mas tem também muitos meninos com essa situação, que são dos transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, como fatores importantes de sofrimento emocional e que podem ser intensificados nessa comparação social pelas redes digitais. E também redes digitais de grupos de meninas, de meninos também tem crescido, mas ainda mais meninas, que são chamados os grupos Pro-Ana, Pro-Mia. Vocês já devem ter ouvido falar, mas são grupos de apologia à anorexia e apologia à bulimia, onde não só as meninas trocam informações, ficam se cobrando para parar de se alimentar ou para devolver tudo que comem, mas também criminosos se aproveitam para vender inibidor de apetite, e que entra em mais uma camada de problema de saúde, que é a dependência nos inibidores de apetite, que também causam mudanças no humor e nos estados emocionais, e que também estão associados a grupos mais vulneráveis. Então, a gente tem outras pesquisas em outros países mostrando que, como eu falei, não tem uma relação de causa e efeito com o fato de usar a internet tem mais depressão, ou usar a internet tem mais transtornos de ansiedade ou outros tipos de problema. O que a gente tem visto é que as pesquisas têm mostrado que é uma relação muito complexa. Você tem fatores que se combinam. Então você tem os velhos e antigos fatores de um ambiente familiar violento, ou um ambiente familiar de negligência e abandono. Você tem a combinação de adolescentes que sofrem bullying e cyberbullying, ou seja, eles sofrem exclusão social, sofrem discriminação social nos espaços que frequentam. E aí quando você combina violência doméstica, discriminação e ofensas nos ambientes de socialização como a escola, com o acesso a esses conteúdos que estão disponíveis na internet, você tem uma combinação de fatores que vai tornando os adolescentes mais vulneráveis. Porque um adolescente que tem uma boa rede de apoio, que tem um ambiente familiar minimamente equilibrado para poder apoiá-lo emocionalmente, que tem contato com esse conteúdo de apologia, por exemplo, ao corte, ele está muito mais, digamos assim, protegido, porque tem condição de buscar uma ajuda, de buscar conversar com alguém, de buscar uma ajuda profissional se for preciso, ou mesmo até de falar sobre isso. Agora, um outro adolescente que já não tem uma rede de apoio forte, já sofre discriminação na escola, já sofre um espaço de violência doméstica, e também na internet, navega sem a orientação, sem o acompanhamento de nenhum adulto de confiança, ele está muito mais vulnerável a efetivamente ser impactado por esses conteúdos de apologia ao corte, por exemplo. Então, a gente tem visto nas pesquisas que é sempre uma combinação de fatores que envolve também a rede de apoio fora da internet, que deixa esses meninos e meninas ainda mais vulneráveis, né? Então, eu diria que são esses fatores, né? Rede de apoio,
ambiente doméstico com um mínimo de acolhimento, sem julgamento. E isso não é classe social, tá, pessoal? Porque em relação especificamente à autolesão, a gente tem visto muitos adolescentes de classe média, classe alta, porque justamente tem um ambiente doméstico onde não há diálogo, não há relação de confiança, toda e qualquer conversa é julgamento dos pais e dos adultos, condenando e julgando, inclusive apelando para o poder aquisitivo, dizendo: você tem tudo, você tem escola boa, você tem roupa, você tem comida, você tem lazer, você não tem, né, você não tem direito de sofrer emocionalmente, porque você tem os bens materiais, né? E um julgamento do sofrimento emocional das redes de adultos que amparam esse adolescente, que tornam ele muito mais vulnerável. Porque ele vai para a internet como o único espaço de encontrar alguém, de encontrar um diálogo, mas em vez de encontrar equipes de ajuda, equipes de profissionais como vocês, vai encontrar também grupos de apologia à autolesão e provocadores, né, como a gente chama, porque tem algumas pessoas que têm prazer em estimular outras pessoas a se cortarem ou mesmo a tentar o suicídio. Né? São perversos de alguma maneira, dependendo do perfil psicológico, mas são pessoas que também sofrem emocionalmente, mas tem prazer em gerar gatilhos, a gente chama, né? Tem prazer em gerar sofrimento ou ver o sofrimento de outras pessoas. E esses provocadores também estão na internet, e quando se encontram com esses que já estão vulneráveis por falta de rede de apoio, falta de espaços na escola para falar de saúde emocional, falta de conhecimento de existência de CAPs adolescente, por exemplo, para poder ir buscar um serviço de ajuda, eles ficam mais vulneráveis a esses provocadores na internet. Não sei se Lorena quer completar, eu acabei falando aqui, não sei se respondi tudo o que foi perguntado. Não, para mim tá muito bem englobado, Rodrigo. Eu só queria comentar aqui, porque teve uma pergunta no chat sobre as atividades do Cidadão Digital. O programa Cidadão Digital acontece somente na modalidade virtual ou existem momentos presenciais nas escolas também? Então, inicialmente, né, o programa Cidadão Digital foi projetado para a gente fazer as atividades presenciais, mas por conta da pandemia a gente adaptou o nosso conteúdo todo para o online, tá? Então a gente está fazendo as atividades aí na modalidade virtual. Claro que assim, a gente está vendo as mudanças que está acontecendo aí no Brasil com relação ao retorno das aulas. Então, estamos acompanhando essas mudanças, mas o nosso conteúdo está sendo, as nossas dinâmicas estão todas aí na modalidade virtual, certo? Rodrigo, Rodrigo, você falou aí do grupo, o grupo o quê? Grupo Ana e o quê? Qual era o outro? ProAna e ProMia, é só o Pro de apologia, né? ProAna, que é o resumo de pró-anorexia, que elas chamam de Ana. Ah, sim. E ProMia, que é o apelido de bulimia. Sim, sim. Desde a época do Orkut, a gente tem acompanhado esses grupos. E agora eles estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão em todos os lugares. Para a questão do suicídio, por isso que a gente repete, né? Assim, é muito importante vocês como profissionais de saúde, eu sei que vocês têm outras prioridades também, mas de alguma maneira tentarem participar mais da vida digital da população que vocês atendem, com todos os limites que o atendimento de vocês não é como é o do educador, como é o da família, nem como é o de outros profissionais. Mas de alguma maneira se colocar também como pessoas interessadas e preocupadas para saber como é que eles têm experienciado as rotinas digitais deles do ponto de vista da sua saúde, não só corporal, mas também da sua saúde emocional, e também devolver a eles informações, né, os links de informação qualificada, reforçar a informação sobre os serviços de atenção, a saúde mental, enfim, para devolver a eles também essas informações, porque participar da vida digital dos adolescentes nos permite contribuir na saúde deles também nesse espaço digital, porque vocês têm muito o que contribuir dentro da área de domínio de vocês, né? O importante é o que a gente chama assim, conectar o que vocês já conhecem com a vida digital deles, que também tem questões de saúde, como eu disse, né? Assim, como o que a gente se alimenta define muito da nossa saúde, do que a gente se alimenta no digital também define muito da nossa saúde, não só emocional, mas como eu disse, postura. Eu vou separar o material para mandar para vocês, que não deu tempo de colocar no slide.
mas tem alguns materiais da Sociedade Brasileira de Ortopedia, inclusive, e outras sociedades que trabalham com ergonomia, né, de dicas de postura, de posição, de olhar para o celular na postura que você tenha um equilíbrio melhor da força no pescoço, na coluna, e todos aqueles cuidados que a gente tem que ter no escritório, trabalhar na cadeira, valem também para a internet, porque começa a aparecer LER, começa a aparecer problemas de ressecamento dos olhos e outros problemas físicos assim, de saúde, para adolescentes já, mas adultos também, que não tomam cuidado com essa postura. E como a Lorena falou, eu estou o dia todo aprendendo também. Eu, esse fim de semana, comecei a usar um mouse novo aqui, diferente, e essa bolinha do meio aqui que ajuda, mas me deu uma super dor aqui no início de ler, por conta de tanto ficar rodando o mousezinho aqui, já tive que ir atrás do material de cuidado com a movimentação. Então, vocês viram que o tema é largo, tem muita coisa, né? Mas, enfim, a gente está à disposição de vocês. Eu acho que já extrapolamos todos aqui os limites de tempo, mas seria muito legal se vocês tiverem interesse. Tem aí o link que está na tela para cadastrar quem quiser receber a formação, e vocês são convidados como profissionais de saúde, e o outro link para receber atividades com a Lorena, são coisas diferentes. Então a gente termina relembrando, né? Se vocês quiserem, trabalha numa ONG, uma ONG do bairro, ou lá no bairro onde vocês atuam como profissionais de saúde, tem uma organização bem ativa, que atende os adolescentes no contraturno, tem uma escola muito ativa no bairro, vocês estão no CAPS, infância e adolescência, vocês estão numa outra instituição de saúde que tem algum tipo de grupo de encontro no presencial, não era o caso, né? Ou algum grupo de WhatsApp que vocês têm com as lideranças comunitárias, super faz sentido vocês usarem todas as informações que a gente mandou aqui, divulgar nos grupos e de repente combinar. A Lorena entra no grupo do WhatsApp, a gente tem atividades para WhatsApp, tem atividades para live, tem atividades para mandar e as pessoas fazerem sozinhas. Então seria muito legal pensar com vocês, né, materiais que façam sentido para vocês como profissionais de saúde, né? Eu sei que a gente falou muitas coisas aqui, espero que vocês tenham conseguido fazer algumas pontes, e a gente tentou fazer algumas pontes mais diretas com a saúde, mas sem dúvida a gente está à disposição para pensar em como levar isso lá diretamente para a população de adolescentes e familiares também, né? A Lorena está aí, né, Lorena, para fazer essa discussão, e eu garanto que a Lorena tem um carisma incrível para falar com os jovens também, e atividades bem menos chatas do que ficar me ouvindo aqui, como vocês ficaram até agora. Então, agradeço, estava tentando falar, agradeço, gente, também a atenção, para quem, como o Rodrigo fala, né, para quem resistiu aqui até o final. E foi muito gratificante, assim, poder falar sobre o tema, até sob uma outra perspectiva, num outro contexto que eu venho trabalhando diretamente com os jovens. Espero também que vocês tenham curtido a experiência. E vamos juntos aí, né, Rodrigo, construir esse ambiente digital mais positivo e mais seguro. Maravilha, agradecemos muito pela oportunidade, esperamos que tenham aproveitado de alguma maneira, e acho que tem um recadinho aí sobre a próxima palestra, mas agradeço muito de novo a Andréia, a Márcia, a Juliana aí da equipe do apoio também, fico muito feliz pelo convite, e contem com a gente aqui da Cefelet, e também como pesquisador da UFBA, lá da pós-graduação em Psicologia, tem colegas lá fazendo trabalhos nessa área também, da conexão de saúde com a internet. Meu colega professor José Carlos tem orientado vários trabalhos, inclusive alguns deles sobre a questão da autolesão e suicídio nesse contexto digital. Então, o importante é somar esforços agora.